Boa tarde, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado. Esse nosso programa onde fazemos análise técnica de ações em busca de oportunidades de swing trade. Para vocês que nos acompanham, já sabem, meu nome é Jorge Fila, sou analista CNPIP e estarei com vocês aqui pela próxima uma hora, trazendo a minha interpretação, a minha análise gráfica sobre diversos gráficos da nossa B3, diversas ações da nossa B3, buscando entender se alguma delas está em algum momento importante, se alguma delas tem alguma coisa a ser feita, certo? Só para lembrar, né, o foco desse programa vai ser justamente analisar para um período médio, por isso que a gente fala que é para swing trade, um período aí entre alguns dias até alguns meses aí para ver o movimento que ele pode dar dentro desse período, certo? Não estou aqui buscando, o foco aqui não vai ser buscar operações de longo prazo, né, de anos, assim, aquela ação que tu vai querer carregar para anos, né, mas obviamente que a gente faz uma análise aqui também trazendo um contexto de um tempo um pouco maior, certo? É, Vamos passar para o dia de hoje, tá, pessoal? Já vamos trazer aqui também o gráfico Ibovespa na tela, tá? Então, hoje, dia 20 de agosto, certo, pessoal? Quinta-feira, 20 de agosto, é, mais um dia que o nosso Ibovespa insiste em não ganhar resistências, né? Todos os dias várias vezes esse mês ele tenta ganhar resistência e não consegue. Aqui no início do mês a gente já viu esse problema, agora estamos vendo de novo, certo, pessoal? Porém, tecnicamente, fechamos no positivo, certo? 0,06% de alta hoje. Maravilha, pessoal. Um dia de alta no nosso Ibovespa, vamos comemorar que nós subimos 0,06. É, Vamos trazer aqui rapidinho a análise do Ibovespa. Para quem não sabe, tá? A gente traz uma análise mais detalhada uma vez por semana, geralmente na segunda-feira, tá? Geralmente não, na segunda-feira a gente faz essa análise do Ibovespa mais detalhada e não só do Ibovespa, né? Dos outros índices setoriais também que compõem o nosso Ibovespa. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, segunda-feira a gente traz essa análise mais completa, certo? Hoje, então, quinta-feira a gente teve esse movimento, o Ibovespa veio depois desse movimento altista aqui, né? É, Desde outubro de 2025. Depois teve aqui uma correção, né? Um leve movimento de queda, aqui uma correção um pouco mais acentuada a partir de abril, né? Que a gente já vem falando faz tempo aqui. A partir de abril teve esse movimento mais uh, acentuado, né? Esse movimento de queda mais acentuado, onde começou sim a perder fundos anteriores e aí achou um suporte aqui em 168 mil, começou a ter uma leve recuperação aqui, um movimento de alta que a gente começou até a ficar um pouco mais otimista, né? Porém chegou numa resistência em 178 mil e não conseguiu passar, certo? Nesse movimento de alta, se vocês bem lembram, a gente trouxe aqui os outros indicadores, a gente começou a ver uma certa divergência, começamos a ficar desconfortável com o movimento aqui, né? E a gente começou a ver que realmente talvez o próximo movimento ia ser de queda, que realmente aconteceu, né? Esse movimento veio forte, bastante, o mês inteiro aqui quase caindo, a gente teve 11 pregões de queda seguidos no Bovespa, chegamos a perder, né, o fundo 168 mil, que aqui é um ponto muito importante, a gente já falou sobre ele, é um ponto que perdendo aqui ele começa a entrar numa tendência de queda num prazo um pouco maior, e aí começa a preocupar mais a gente, né, de que realmente a gente não vai ter essa nossa bolsa para cima, certo? Perdendo completamente essa tendência altista que ela vem, principalmente desde outubro, mas o ano passado inteiro a gente vê que ela subiu forte, né? Bom, a parte boa que a gente tem para falar é que depois que perdeu, ela começou a segurar, né? Começou a ter um pouco mais de força aqui. Então a gente consegue ver que a partir aqui do dia 11 aqui, né? A gente já começou a ver o Ibovespa aqui mais encaixotado, mais lateral um pouco, né? Sem andar muito para baixo, sem ter aquele movimento de queda. E agora sim a gente teve ontem um movimento altista, chegou a vencer a resistência no intraday, depois voltou e fechou abaixo. Hoje a mesma coisa, tá, pessoal? Hoje a mesma coisa. O bom é que o volume está começando a aumentar e volumes de candles positivos, o que é bom saber. Vamos dar uma olhada aqui nos outros indicadores se eles estão nos dizendo alguma coisa. Infelizmente ainda nada, tá? O primeiro sinal, algum dos sinais que eu gostaria de ver aqui nesses outros indicadores seria talvez o estocástico saindo fora da região de sobrevenda, né? Ou seja, passando acima de 20 aqui, e ou
o MACD aqui cruzar a linha de sinal, ou seja, a linha laranja cruzar para cima essa linha verde, que pode ser já um indicativo de que o Ibovespa pode voltar a subir, ganhar essa resistência, tá? Por enquanto, eu não vou apostar nisso, tá? Por enquanto ele não tem conseguido ganhar resistência, está tendo dificuldade. O que a gente está vendo é realmente que talvez o Ibovespa não vá subir, tá? Vamos ficar de olho, tá num momento importante. Se conseguir ficar para cima de 168 mil, vai ser muito importante. Então, torcer para isso, tá? Caso ele perca, a gente já falou sobre essa outra linha tendência de alta aqui que vem desde o início de 2025, que é um ponto que ele aí sim não pode perder. Esse aqui seria o nosso last resort, aqui a nossa última esperança, que aí se perder nós estamos mal, tá? Eu vou traçar aqui uma outra linha aqui, que também pode coincidir que essa linha aqui de topos, mais ou menos essa região de topos aqui, lá de dezembro, colocar essa linha como pontilhadinha, que justamente talvez pode ser um ponto em que ela venha segurar, que também esteja ainda acima, caso venha a perder esse fundo aqui, caso não consiga ganhar, aliás, essa nossa resistência 168 mil, certo, pessoal? Bom, então não tá legal, né? Os outros indicadores aqui também não tem nada muito bom, não sei o INDX, né? O INDX a gente falou que estava legal. O INDX, para quem não sabe, é o índice de setor industrial do Brasil, então talvez o que está melhor é isso. Os outros, principalmente consumo e o índice financeiro, não estão tão bons, tá? Tá bem ruim, na verdade, a situação. Então, vamos com muita cautela. Se tiver algum outro melhor, seria talvez de materiais básicos, né? Que é basicamente aquelas empresas que trabalham com commodities, né, como celulose, petróleo, minério, a própria Vale, por exemplo, Petrobras, então, né, Suzano, e siderúrgicas também, né, entram nesse mate. Também pode ser que esteja um pouco menos pior, né, do que o Ibovespa, tá? Sobre ações, já que falamos de IMAT, que estava legal, vamos falar de Petrobras, cara, porque Petrobras realmente a gente estava falando sobre, acho que ontem a gente falou de PRIO, que ela estava voltando a uma região de consolidação, e Petrobras hoje também entrou de novo, numa região interessante, tá? Ela está conseguindo fazer topos ascendentes, tá? Então, vamos lá, né? Petrobras, de novo, fazer essa análise aqui, ela vinha muito lateral em 2025, a gente vê ela bem consolidada aqui nessa região, né? A gente vê essa lateralização aqui, até o início desse ano. Início desse ano começou a entrar fluxo estrangeiro aqui para a bolsa, aquela coisa toda, e aí ela subiu forte, né? Começou a subir com bastante vontade. A gente vê aqui uma linha de tendência de alta com uma boa angulação, né? Então com bastante bem acentuada, né? Uma alta bem acentuada. E aqui, quando começa a guerra, então, até começar a guerra veio o fluxo estrangeiro, depois aqui foi alta do petróleo, trouxe Petrobras para cima de novo, começou a lateralizar aqui numa região de topo, tá? Testou 3 vezes o topo aqui, né? Vamos dizer, testou aqui e testou aqui, tá? Não conseguiu vencer, e aí, justamente aqui, quando começa a ter arrefecer um pouco a guerra, né? A gente vê o MOU lá que foi assinado, o tratado lá, um entendimento entre Irã e Estados Unidos, o petróleo começou a cair e com isso a Petrobras também caiu, perdendo fundos, né? Vindo trabalhar, não magicamente, próxima região que estava antes da guerra, né? Aqui estava antes da guerra, vamos ver aqui, ó. Aqui era a região que estava antes da guerra, até antes, chegar antes da guerra, e agora está trabalhando, chegou a trabalhar de novo aqui. Depois disso, a gente viu que começou de novo os ataques lá no Irã, aquela coisa toda, o petróleo voltou a subir, né? Hoje ele está trabalhando na casa dos $90 o barril, e a Petrobras também começou a subir, né? Então a gente vê aqui um movimento em que ela sobe, lateralizou aqui, meio que faz uma queda, inclusive, e aí volta a subir de novo, certo? Aqui daria quase para se dizer que seria um movimento de mastro bandeira aqui, né? Não se caracteriza muito, até depois eu ia trazer aqui a Equatorial, que também está com um movimento parecido, só que para outro lado. Só que o nosso problema é que geralmente quando vem a bandeira tem que ter volume menor que o mastro, né? O mastro tem que ter volume, tem que ser o mais íngreme possível, ele já não está tão íngreme, já não tem tanto volume, e a bandeira tem muito volume. Então não se caracteriza muito como um mastro bandeira, justamente por causa desses pontos que eu estou falando para vocês, tá? Mas se for olhar só a figura, sim, a figura até pode ser um mastro bandeira aqui, né? Parece um mastro bandeira, mas não é.
Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai, pessoal. Então não é ainda um maço bandeira. Porém, a gente está vendo sim, não, mesmo não sendo maço bandeira, a gente tem aqui um fundo, um topo, aliás, um fundo acima do fundo anterior, né? E o vencimento desse topo aqui é um movimento de alta, certo? É um pivô de alta. E aqui essa confirmação pode trazer o papel trabalhar de novo, vir testar os topos anteriores, o que seria muito bom, certo, pessoal? Muito bom, tá? Seria lindo se a gente fez isso aqui. E realmente, tá? A gente viu esse volume aumentado, né? Esse volume que subiu bastante aqui nos últimos dias, né? Esse mês bastante, e agora está rompendo topos, rompeu com bastante volume também. Acredito que Petrobras possa ir fazer essa busca lá. Qual o meu problema aqui? Por que eu não compro? Por que eu não falaria em compra? Porque eu teria que comprar, digamos, ganhando aqui os 43,55, eu ia estopar abaixo dessas mínimas, e aí o meu alvo ia ficar longe, tá? Claro, eu posso carregar a mão inteira sem fazer parcial aqui, também daria mais ou menos a mesma coisa, daria para eu tentar carregar, mas tu entende que ainda assim eu fico muito exposto a questões geopolíticas que você já sabe que às vezes eu fico meio tenso de fazer esse tipo de operação, né? Porque daqui a pouquinho Trump e Irã se acertam lá, libera o Estreito de Hormuz, vem petróleo, petróleo cai bastante, e aí Petrobras pode voltar a trabalhar aonde, pessoal? Ah, lá na região que estava trabalhando antes, né? Talvez, né? Claro, teve nesse meio tempo aqui, teve balanço, então talvez esteja melhor, pode vir trabalhar mais acima, mas o que eu digo é que poderia voltar até aqui embaixo, né, sendo mais pessimista, pelo menos até ali embaixo, e aí me estopa, né, pessoal? Então, não pretendo fazer essa compra, mas se você quer, se você gosta de Petrobras, né, e vamos lá, é uma boa ação para ter para longo prazo, uma das maiores ações da nossa bolsa, uma das maiores petroleiras do mundo, né? Então, vale a pena até ter para longo prazo. Claro, existe sempre o risco de ser uma parte do governo, né? Uma parte aqui que é controlada pelo governo, então tem esse prêmio de risco aqui que a gente também tem que pensar sempre quando vai olhar para a Petrobras. Para longo prazo, não acho uma péssima escolha, mas para swing trade aqui não cabe muito no meu operacional, tá, pessoal? Se você quiser comprar, não tem problema nenhum, não está errado, pelo contrário, tá? Queria trazer também BMEB, Banco Mercantil, que a gente falou esses dias atrás, não sei se foi ontem, se foi ontem, a gente estava, vamos ver aqui quando é que foi, já que a gente consegue ver. A gente estava nesse dia aqui, tá? Nesse dia aqui, no dia 17 de agosto, a gente falou sobre Banco Mercantil, tá? Banco Mercantil, a gente falou que vinha do movimento forte altista de 2025, aí começou a lateralizar nessa região aqui, né? Então a gente tem essa consolidação que é esse triângulo maior, né? Tem também aqui esse retângulo maior, né? Tem também aqui nesse intervalo uma região intermediária, né? Tem esse retângulozinho aqui intermediário, né? Então, mas que a gente viu que ele subiu, caiu, testou aqui esse fundo da consolidação maior, depois subiu, testou de novo o topo e aí começou a consolidar nessa região aqui mais curta, né? Começou a consolidar aqui dentro, depois que perdeu, voltou a testar esse fundo da consolidação mais ampla e segurou, né, pessoal? Segurou, tá ainda dentro, tá ainda dentro desse movimento lateral aqui que a gente está vendo, né? Deixa eu esticar isso aqui para cá. Tá ainda dentro dessa consolidação maior, tá trabalhando no fundo da consolidação, né? E começou a perder o movimento secundário. Então vamos lá, né, pessoal? Movimento primário, o que? A tendência primária, uma tendência lateral, tá? É uma tendência de consolidação aqui que a gente está vendo. Qual a tendência secundária? Estava numa tendência de queda e está quebrando a tendência de queda numa tendência agora secundária de lateralização, tá? Então a gente está vendo aqui o papel trabalhando. Isso aqui era no dia aquele, tá? Isso aqui que a gente estava vendo. Estava vendo o papel trabalhando aqui dentro desse retângulo na tendência secundária, quebrando a tendência de queda, certo? Por quê? Porque já rompeu aqui a linha de tendência de baixo, certo? Mas ainda dentro de uma lateralização maior primária, tá? Aqui a gente comentou que estava segurando, né? Ah, não foi esse dia aqui, né? Acho que foi um dia depois, deixa eu ver aqui. Não, não foi nesse dia. Foi esse dia mesmo, foi dia 17 mesmo. A gente falou aqui que estava segurando, né? Aqui até que estava colocando, a gente viu volumes maiores aqui, depois começou a romper
a linha de tendência de baixa aqui, né? Dessa linha de tendência de baixa, essa tendência secundária de baixa. A gente viu esse volume que começou a aumentar, então caiu com menos volume, começou aqui a segurar com mais volume. A gente falou que isso tudo eram sinais de que ele poderia segurar aqui, né? Não perder essa mínima. Claro que tudo pode acontecer, né? Mas eram sinais, e esses sinais se confirmaram, né, pessoal? Ele começou a subir. A gente falou que poderia ser feita uma compra aqui, que eu jamais faria, tá? Eu falei que eu não faria, e realmente eu acho que eu não faria. Por quê? Porque a gente tem... tá muito sujo aqui para cima. O que é o que sujo? Tem muitos ruídos, tem muito lugar que ele pode segurar, como por exemplo, essa resistência aqui, essa outra resistência aqui, a média móvel de 200, né? Ele vai ter que passar por tudo isso reto para vir me dar uma parcial aqui. Mas qual seria a ideia? Seria comprar para permanecer nesse, que essa alta trouxesse até pelo menos o topo dessa consolidação, dessa tendência primária de consolidação, e aí a gente conseguir dar a nossa saída, tá? Eu não fiz, mas tá indo, né? A operação tá indo, tá funcionando. Se você fez, se você pegou, parabéns, tá indo bem, tá, pessoal? Tá passando reto aqui já por essa primeira resistência. Vamos ver como é que chega na média móvel de 200. E aqui, daqui a pouquinho, né, pessoal, se passar da média móvel de 200, já faz uma parcial, já coloca uma parte no bolso aí, ou faço o que, né, seu coração mandar, mas eu sugiro fazer isso, tá? Enfim, tá andando aí, né? Banco Mercantil, queria só colocar para vocês que realmente segurou e ainda não perdeu a tendência primária lateral aqui, e é uma lateralização numa região de topos, né? Então isso é interessante, né? Claro, um range bem alto, né? Estamos falando aqui de 30% para queda, se for para alta aqui nós estamos falando de 50%. É uma região bem ampla, mas tá indo aí, né? Tá indo aí, não perde muito fundos, né? Depois eu queria trazer direcional, que faz tempo que a gente não fala direcional, né? Por quê? Porque direcional, aqui a gente, talvez poderia estar vendo uma bandeira, mas vamos lá, né? Direcional vem do movimento forte de alta, certo? Vem do movimento forte de alta. Eu acho que se eu fosse desenhar aqui, vamos trazer o semanal e fazer essa linha aqui para a gente ver. Se eu fosse desenhar aqui uma tendência altista pelo semanal, meu Deus, não dá porque meu semanal está com algum problema aqui. Vou tentar fazer pelo diário mesmo, tá? Depois a gente traz o semanal de novo para analisar, mas seria esse fundo aqui mais ou menos. Tá? Mais ou menos isso aqui, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no semanal. Deixa eu tirar essa linha daqui. No semanal a gente tem bem desenhado aqui um movimento altista que começou lá em 2022, né? Depois de uma consolidação grande, desde 2022 até agora, a gente vê que o papel só sobe, né? Só vem subindo, só vem subindo. Não perde muito fundos anteriores, né? Então tem aqui um fundo, aí tem aqui outro fundo, depois só vem fazendo fundos mais altos, até que final aqui de peraí, meu Deus, final de 2025 ele começa a fazer um topo, faz um fundo e aí já faz um topo duplo aqui que não consegue ultrapassar, tá? Então faz dois topos mais ou menos na mesma região e aí, pessoal, aqui já começa a ter uma cara de, vamos ver, o fundo aqui tá igual ao fundo anterior e faz o próximo fundo na mesma região. Isso aqui começa a ser o quê? Uma consolidação, uma lateralização, como vocês quiserem chamar, tá? Na verdade, se nós for usar o termo bem técnico mesmo, aqui pode ser uma distribuição, tá, pessoal? Uma distribuição, que é uma consolidação em topo, que é uma distribuição de lucros, aquela coisa toda, tá? Enfim, semânticas à parte, né? Vamos voltar à parte que realmente importa. Aqui no diário, a gente vê que ele faz essa lateralização. Depois que atingiu esse fundo aqui, não conseguiu mais voltar a testar. Meu Deus, como ficou ruim de ver, né? Voltar a testar o topo, né, dessa consolidação maior ali que a gente trouxe. Então, já tem uma consolidação mais curta aqui, já tem um retângulo aqui trabalhando nos últimos 3 meses aqui, pelo menos, entre 13 e 14, aliás, 14 reais, entre 12,50 e 14 reais, até que recentemente perdeu e agora, aí depois de muito tempo,
muito tempo, a gente vê ela perdendo fundos. O que é perder fundo? Ela começa a fazer fundos descendentes, tá, pessoal? Então aqui ele entrou no movimento baixista mais acentuado, tá? Num movimento mais amplo, tá? Perdeu a tendência lateral e está no movimento de queda, certo? Dentro desse movimento de queda, opa, não era para ter tirado aquilo ali. Dentro desse movimento de queda, a gente pode até colocar, né, que ele caiu, fez um fundo. Aí aqui poderia ter sido uma bandeira, tá? Uma bandeira, alguma coisa assim, ou qualquer figura nesse sentido, caindo de novo, e agora ele começou a lateralizar aqui no fundo, tá? Aqui ficava muito difícil fazer qualquer venda, tanto aqui nesse momento, quanto aqui nesse momento, ficava difícil fazer venda, tá? Na perda, digamos, desse suporte, na perda desse suporte, ficava difícil fazer venda. Por quê, pessoal? Porque eu teria um stop muito longo, tá? Então, se eu fosse vender aqui, perdendo aqui, digamos, o meu stop ia estar aqui em cima, certo? 17% de stop, eu tenho que ver o papel cair 42% para me dar alvo. Não vai, né, pessoal? Não vai. A mesma coisa acontecia aqui, na hora que foi perder esse stop aqui, esse stop, olha aí, na hora que for perder esse suporte, o meu stop deveria ficar 12%. De novo, o meu alvo ficava muito longe, não queria fazer muito aqui também, tá? Então, o que agora está acontecendo? Agora está acontecendo que ele pode estar querendo sim, tá? Colocar aqui um movimento de queda de novo, tá? Movimento de queda de novo. Pode ser uma bandeira, fila? Pode ser. Esse aqui caracteriza até mais, por quê? Porque ele tem um movimento bem íngreme aqui de queda, né? Bem forte de queda. O problema é que essa bandeira aqui, não, o volume aqui tinha que ser maior nessa região, e essa bandeira aqui talvez não tá tão... Talvez uma flâmula, né? Querer ver aqui uma flâmula. Talvez uma flâmula até pode ser, tá? Que aí teria um volume menor aqui, mas é muito pouco tempo também para dizer que isso aqui é uma mastro-bandeira ou uma flâmula, alguma coisa assim, tá? Mas o importante é que agora o volume está começando a aumentar, certo? A gente está vendo esse volume aumentar, está vendo esse volume crescer. A gente vê que hoje, por exemplo, teve um volume maior. Então a perda desse fundo aqui, talvez eu consiga ter um stop um pouquinho mais barato, né? Sim, esse stop fica mais barato. Então talvez eu conseguiria fazer essa venda aqui perdendo essas mínimas, tá? Tá bem desenhado, Jorge? Não, não tá bem desenhado. Vou querer fazer? Não sei se eu vou querer fazer, tá? Realmente não sei se eu vou querer fazer. Opa! Eu, se fosse vocês, talvez tivesse muita calma para analisar, se tivesse algum confirmador, até por quê? Porque olha o quanto ela já está caindo aqui, né? Mas sim, pode ser sim esse movimento continuado no movimento mais... Deixa eu ver esse movimento mais amplo aqui. Espera aí que agora eu vou ter que traçar aqui coisas mais técnicas, tá? De novo aqui um Fibonacci. Se o Fibonacci viesse até aqui, dá para ser, pessoal, tá? Dá para ser sim. Acho que não tá tão errado se fosse aqui ó, a primeira onda impulsiva de Elliott, a segunda onda, e aqui ser ainda parte da terceira onda. E aí a gente poderia pegar assim esse movimento aqui, tá? Mas isso aqui então não contaria como como é que eu vou dizer? Não contaria como uma recuperação aqui, né? Um retorno, coisa assim desse movimento, um throwback desse movimento de queda. Teria que ser tudo considerado um movimento de queda único. Mas enfim, vamos ver. Eu não sei se eu faria, mas tá aí, pessoal, tá? Se quiserem fazer, não tá tão errado também. Não sei por que o meu Excel aqui deu problema, acho que ele se atualizou, né, pessoal? Depois de direcional, eu quero trazer para vocês... tem mais uma ação aqui que eu quero trazer para vocês, que é equatorial, tá? Justamente para a gente ver uma bandeira que para mim não é bandeira, tá, pessoal? Equatorial, a gente está vendo... Equatorial, para quem não sabe, é do setor de elétrico, né? Setor elétrico, que é para ser um setor mais
pouco mais protetivo, né? Um pouco mais seguro para a gente, né? Setor defensivo, mas ultimamente não está sendo muito defensivo, né? A gente tem visto o índice setorial, tanto elétrico quanto de utilities, que é para ser os mais defensivos, estão perdendo bastante, né? E Equatorial da mesma forma, tá? Então, Equatorial, depois de muito subir, a gente vê que é uma ação que inclusive tem o pessoal fala, né, que é uma das únicas ações que todos os anos fechou acima da abertura, a não ser o ano passado. Acho que foi isso. Não, a não ser o ano retrasado, a não ser 2024. Excluindo 2024, o resto, todos os anos, ela fechou acima de onde abriu no ano. Então, ela teve um resultado positivo sempre, tá? É uma das poucas ações a gente pode falar isso, né? Então, a gente pode ver bem assim que ela é um movimento bem altista, né? Bem altista sempre. O que aconteceu? 2025 estava seguindo um movimento de alta aqui, né? A gente consegue ver bem esse movimento de alta. Com um pequeno problema, né? Chegou aqui 2026, começou a perder essa tendência altista, aí começou a segurar em fundos anteriores, né? Sem fazer... Meu Deus, deixa eu deixar bonito aqui. Começou aqui a segurar em fundos anteriores, né? Essa região aqui está segurando em fundos mesmo que esses fundos anteriores. Começou a consolidar aqui na mesma região de consolidação anterior, até que perdeu, né? Quando perde isso aqui, fazia tempo que ela não perdia fundos assim, dessa forma, né? A gente vê que ela não é muito de perder fundos. Aí perdeu esse fundo aqui, caiu forte, tá? Caiu forte. Caiu forte, eu quero dizer, caiu bastante, tá? Mas o volume só começou a aumentar depois que realmente perdeu o suporte aqui, né? O que aconteceu, pessoal? Se tu for olhar esse movimento aqui a gente tem um mastro, certo? Olha que lindo. A gente tem um mastro. E aqui a gente tem, que pode ser uma bandeira. Vai ver bastante gente, vai ver, oh, mastro bandeira, isso aqui é um mastro bandeira, isso aqui é um mastro bandeira. O mastro bandeira diz o quê? Que é um movimento, uma figura de continuação, certo? Que pelo menos replica o tamanho do mastro depois do rompimento do pano da bandeira, que vai ser isso aqui, certo? Então, o rompimento dessa região aqui ia trazer o papel, pode mirar o papel lá nos R$29, tá? Qual o problema? Olha o volume da bandeira, tá? Geralmente a bandeira tem que ter volume em queda. O volume aqui está aumentando. Ou seja, esquecendo a bandeira aqui, esse pequeno movimento corretivo aqui, está tendo gente, está tendo muito interesse. Está tendo muito interesse. Muito interesse. Se tu for olhar aqui, interesse de quem? Quais os volumes maiores? Verdes, né? Compradores. Então está tendo comprador aqui, pessoal. Então isso aqui, não sei se seria uma bandeira, tá? Por quê? Porque o volume está maior aqui nesse momento, tá? Ou seja, para mim está entrando mais compradores aqui para um movimento de voltar a subir, certo? Se eu for interpretar esse gráfico, para mim está me dizendo que aqui está entrando mais comprador para o próximo movimento, ao invés de ser a tal da bandeira para baixo, ele voltar a subir. Vou comprar? Não vou comprar, né? Não vou comprar. Por quê? Porque eu tenho que ter outros confirmadores. Por enquanto eu não tenho nenhum. O que seria um outro confirmador? Ah, de novo, né? Vamos trazer aqui os outros. Um estocástico saindo aqui da região de sobrevenda, o cruzamento do MACD com a linha verde de sinal, alguma coisa nesse sentido, assim, a gente teria que ver. O OBV já está começando a me dar sinal. O OBV justamente tem a ver com o volume, né? On balance volume significa OBV, né? Então é sobre o volume, né? Então tem uma ponderação por volume. Então a gente vê que realmente o OBV está saindo aqui desses fundos, que já começa a indicar interesse para cima, tá, pessoal? Interesse para cima. Pode ser que caia, pode ser que cumpra a bandeira? Pode. Mas eu só queria trazer isso aqui como um ponto de atenção que, para mim, está mais parecendo um movimento altista do que a tal da bandeira que a gente colocou ali, tá? Que a gente desenhou. Certo, pessoal? Bom, falei um monte de ações aqui, que nem precisava ter falado tanto, mas vamos vamos voltar à nossa ronda. A gente está indo hoje na sentido alfabético inverso e nós tínhamos parado em São Martinho.
SMTO é uma boa de avaliar também, né? SMTO, a última vez que a gente avaliou foi neste dia aqui, né? Isso. Vamos falar um pouco de São Martinho aqui, porque foi bonito, tá? Não sei se vocês lembram, a gente falou de São Martinho que ela está aqui no movimento mais longo de queda, certo? Então, ela fez um movimento de queda, fez uma correção, leve correção aqui, e estava continuando o movimento de queda, tá? Então, ela estava nesse movimento de queda. Só que para confirmar isso, ela tem que o quê, pessoal? Perder esse fundo aqui para justamente confirmar esse movimento de queda aqui do papel, tá? Não perdeu ainda, certo? Segurou aqui. Opa, aqui ele pode estar querendo me fazer como é que é? Um pivô para dizer que não é mais queda, né? Então ele vai fazer um topo, um fundo maior acima do topo do fundo anterior, e aí para buscar um topo acima do topo anterior, que aí assim entra isso aqui se chama uma tendência de alta, né? Já começa a ser uma tendência de alta. A ser confirmada depois por mais toques, aquela coisa toda, mas enfim, começa a ser uma tendência de alta. Opa, peguei o mouse errado aqui. E aí nesse dia que a gente falou, poxa pessoal, olha só, então ele está numa pernada secundária de queda dentro do movimento primário de queda também, aquela coisa toda, mas essa aqui é a perna secundária, né, de queda. É a segunda tendência de queda. E aí testou aqui duas vezes esse suporte, resistiu o suporte, a gente até estava querendo olhar para a venda quando começou a querer perder aqui, não perdeu, e aí ele começou a ter volume, começou a entrar mais compras, e no dia que a gente analisou, a gente viu isso aqui, ó. Olha que coisa legal, né, pessoal? A gente viu que, poxa, aqui já está começando a me mostrar que ele está querendo romper essa tendência de queda. Por quê? Porque ele está trabalhando, começou a trabalhar com volume acima da linha de tendência de baixa, dessa linha que está aqui em destaque para você, certo? Isso aqui, então, poderia ser uma ignição de um movimento, está acima da média móvel de 200 também, que seria muito interessante, né? Já tinha tido aqui outros indicadores também mostrando que pode ser um movimento altista, que a gente vê que, por exemplo, o MACD já tinha cruzado a linha de sinal, só que não estava com um cruzamento muito bom, né? Quer dizer, aqui estava começando a se distanciar, mas tudo indicando que poderia ser sim um movimento altista aqui, tá? Do papel. E aí realmente aconteceu, né, pessoal? Ontem e hoje o papel voltou, está vindo testar justamente a resistência aqui desse topo anterior, do início desse movimento de queda aqui, tá, pessoal? Ganhando essa região de topos anteriores, aí sim ela vai poder vir buscar aqui os 21,37. Então, se tu tá comprado, se tu tá de olho em São Martinho, eu acho que conseguiu segurar, acho que para mim tá fazendo aqui, no mínimo aqui começar uma lateralização, não vai estar mais no movimento de queda, vai romper qualquer tendência de queda e pode ser aqui uma acumulação, pelo menos, né? Essa lateralização no fundo a gente chama de acumulação, para depois talvez ter um movimento altista, né? Enfim, mas tá aí, São Martinho foi uma boa, ainda bem que a gente parou nela. Depois de São Martinho a gente tem soja 3. Não, só a gente já tinha analisado, né? Sim. Depois de São Martinho a gente tem Smart Fit, tá? Poxa, Smart Fit, academias. Smart Fit a gente vê que ela tá. Vamos lá, né? Vamos trazer no semanal primeiro aqui que tá legal de ver isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Sem estudo nenhum. Vamos ver aqui Smart Fit aqui, né? Se vocês forem ver, a gente pode até dizer que tem aqui um retângulo aqui, né, pessoal? É grande o retângulo? É um range grande? É um range grande, sim. Mas a gente vê que ela não vai nem para cima nem para baixo, né? Ela está nessa lateralização aqui, agora vai voltar aquele monteira de riscos, mas a gente vê que ela está nessa lateralização, tudo bem que ela caiu, aqui eu estou olhando semanal, né? 2024 foi um movimento de queda, 2025 foi um movimento de recuperação, não conseguiu sair, fazer topos ascendentes, nem nada parecido, caiu de novo, veio testar de novo fundo, aqui já faz um topo
numa região intermediária, que não consegue ser mais aquela região aqui, e volta a cair, né? A perda desse fundo aqui pode estar desenhando para a gente o que, pessoal? O que, pessoal? Vamos trazer aqui de novo, sem riscos, sem estudos, pode estar querendo dizer para a gente um movimento de queda. Então, aqui topo, faz um fundo, faz um topo abaixo do topo anterior, a perda pode indicar que ela vai querer trazer o papel, trabalhar mais embaixo, né? Um movimento de queda, perdendo, claro, para mim tem que perder a região dos 15,90, aqui 15,85 por aí, tá? Isso aqui é o semanal. Olhando no diário, a gente vai ver vários movimentos secundários aqui daquela grande tendência de lateral que a gente vê. Então teve esse movimento aqui de queda. Opa, meu Deus do céu, como já estou perdido. Teve esse movimento aqui de queda, movimento de alta também, e agora de novo mais um movimento de queda, mas é um movimento de queda bem íngreme, né? Bem feio aqui que a gente está vendo. Não chega a fazer zigue-zague, caindo quase em linha reta aqui esse nosso Smart Fit, tá? Principalmente aqui depois, aqui deve ter sido balanço, deve ter sido resultado, alguma coisa. Abriu aqui já com gap e só caiu desde então. O que vai acontecer com o Smart Fit, pessoal? Provavelmente ela vai vir testar essas regiões de fundos aqui. Até lá eu não vejo nada a se fazer, tá? Nada a se fazer. A gente vê que tem bastante volume aqui, um volume maior. Esse, quer dizer, não é bastante, né? Mas é um volume bem maior esse mês do que no mês passado. Fica bem nítido de ver aqui, certo? Se vocês não conseguirem ver, bota um óculos aí, porque tá bem nítido. Não, tô brincando, mas é que realmente, olha só, né, pessoal? Se eu aumentar aqui, a gente consegue ver melhor. Aqui foi o final do mês passado, aqui é esse mês, a gente vê que teve mais volume, então tá caindo com volume maior, tá? Tá caindo o papel, provavelmente ele vai vir testar aqui a região dos 15,85, 15,88, que é aquele fundo da consolidação de, sei lá, 3 anos que a gente está vendo, tá? Até lá eu não vejo nada a se fazer, tá? Não tem como vender aqui, eu não vejo pontos de venda. Ah, quer tentar botar stop aqui em cima? É arriscado, eu não arrisco nada, né? Também não vou comprar, né, pessoal? Também não vou comprar. O que eu vou fazer? Vamos ver como é que chega. Segurou aqui nessa região de fundos. Vamos ver se vai dar algum sinal de compra. Perdeu a região de fundos. Vamos ver se vai me dar um stop barato para eu conseguir vender e surfar a queda até regiões mais baixas aqui, que daí vai ser que ele pode vir. Vou até colocar aqui a linha, né? Trabalhar próximo a esses fundos aqui, lá em R$13, tá? Então, o Smart Fit, por enquanto, é sentar e esperar, né, pessoal? Sentar e esperar, ver os próximos movimentos dela, tá? Depois de Smart Fit, a gente tem CLC, que a gente falou ontem, hein? CLC a gente falou de uma compra e tá dando certo, né, pessoal? Eu não comprei também, mas tá funcionando, né? Tá funcionando, a gente vê que tá funcionando bem, tá andando. Lindo, lindo. Se você fez essa compra, meus parabéns. Foi mais corajoso que eu, né? Mas para que vocês lembrem, né? SLC também vinha de uma consolidação bem grande aqui. Vamos trazer de novo o retângulo aqui dela. Então vinha dessa consolidação, tá? Já está ali o retângulo. Tá aqui essa consolidação aqui, tá marcada para vocês. Então dá para ver bem aqui que trabalhou muito aqui dentro. Conseguiu ganhar no início desse ano com bastante força e assim como ganhou, perdeu até mais rápido ainda do que ganhou. Chegou a perder, inclusive perdendo o fundo da consolidação, o que aqui começou a ficar bem preocupante para a gente, né, pessoal? Porém, a parte boa foi que ela começou a recuperar, começou a entrar volume aqui mês passado, né? A gente vê aqui que começou a entrar volume e compra, né? Bastante compra. Então, o comprador trouxe para cima de volta para dentro da nossa região de consolidação, que está aqui ela, tá? Para cima da nossa região de consolidação. Tentou perder de novo, não conseguiu, e aqui a gente começou a ver um afunilamento que a gente começou a enxergar aqui o quê? Um triângulo simétrico, tá? Triângulo simétrico, a gente já falou que pode ser tanto compra quanto venda, vai depender muito da proporção entre o tamanho da queda total, e o tamanho e a altura aqui do triângulo, né, da base do triângulo aqui. Se é muito grande, é reversão, se é muito pequeno, é continuação. É isso que nós temos que dizer. Então, se isso aqui fosse um triângulozinho
Vamos lá, desenhar aqui do lado, tá? Vai ficar mais fácil. Tem uma queda, e se tem um triângulozinho pequenininho, é rompimento para baixo. Geralmente, tá? Eu confio nisso? Não. Mas é o que a literatura fala, então eu preciso passar para vocês, que eu gosto que vocês aprendam também. Outro jeito, caiu aqui e fez um triângulo maior. Provavelmente é a reversão. Tá? É isso que a literatura fala. Tá? Eu confio nisso? Não confio. Né? Já falei isso aqui para vocês. Nem sempre a literatura acerta. Hoje, dessa vez acertou, tá? Mas o que a gente falou, tá? A gente falou que estava começando aquele afunilar realmente, né? Aqui a gente estava vendo que estava afunilando. E aí esse dia aqui teve bastante volume. Um candle aqui quase de indecisão, né? Se a gente for ver. Mas com bastante variação, né? Ele chegou a andar 7% entre máxima e mínima. E a gente falou, cara, ele rompendo aqui, tanto para baixo quanto para cima, pode dar operação, né? Pode dar operação se romper para baixo aqui, né? Quer dizer, se romper para cima, tem essa operação. E se romper para baixo, também daria para vender, rompendo aqui para baixo, pensando que poderia ser o segundo a ideia da figura, tá? Uma figura aqui que poderia ser de continuação. Mais correto? Não, a literatura fala que essa figura aqui seria mais para correção, porque o triângulo é maiorzinho aqui, tá, pessoal? Aí o que eu falei para vocês também que para vender eu não quero, porque ficava com um alvo muito longe, jamais ia querer vender. Então, talvez poderia ser compra, tá, pessoal? A compra veio, deu, funcionou, né, pessoal? Veio o rompimento como a gente gosta. Então, também, outra coisa que é interessante notar é que, assim como na bandeira, o triângulo tem que ter um volume maior na queda, tá? E um volume menor no triângulo, tá? Volume menor no triângulo. Então, teve esse volume menor e no rompimento tem que aumentar o volume e a gente está vendo esse volume aumentado. Se tu comprou, já deu parcial, pessoal, tá? Já deu parcial, show de bola, solta aí. E o alvo não deixa passar aqui dos 15,75 aqui, que é justamente o topo da nossa consolidação maior, tá, pessoal? Não tenta levar até os 16, não seja tão ganancioso assim. Leva só até aqui. Vamos ver como é que também chega na média móvel de 200, se segurar na média móvel de 200, traz teu stop mais perto, alguma coisa nesse sentido. Se tu fez essa operação, meus parabéns, andou muito bem a SLC. Se tu não tá nela, não tem muito o que fazer no momento, tá, pessoal? No momento não tem muito o que fazer, é esperar para ver esse movimento e depois a gente vê alguma outra coisa para fazer. Se tu não me ouviu, se tu não fez nada, se tu não acompanha o programa, bem feito. Começa a acompanhar e a gente consegue pegar essas visões aqui, tá? Depois de SLC, a gente tem SIM H3, SIM par, tá? Aqui a gente tinha falado numa venda um tempo atrás, tá? E estaria andando bem essa venda, né, pessoal? SIM par. Não tem muito o que falar, né? A gente vê aqui que ela estava em movimento de queda aqui num prazo maior, né? Vem caindo, a gente sabe que ela lateraliza, cai. Aqui em 2025 teve um movimento mais lateral. Vamos pegar aqui e desenhar essa região aqui de consolidação, né? Teve essa consolidação grande aqui, vamos colocar, tá? Para que todo mundo veja. Tentou ganhar aqui no final de 2025, não conseguiu. Tentou ganhar de novo aqui no início de 2026, não conseguiu. Mas aqui estava trabalhando já com esse suporte intermediário que estava bonito, né? Tava bonito, né? Pô, quem sabe está subindo aqui, segurando na média móvel de 200, né? Quando perdeu, voltou a testar o fundo da consolidação, que a gente consegue trazer mais para próximo, tá? Testou, não conseguiu segurar, perdeu e aí achou uma resistência aqui em 7,28 e começou aqui uma consolidação agora bem num range mais curto, né? Depois de um forte movimento de queda, começou a ter aqui uma consolidação, né? Que pode ser uma distribuição, aquilo certo, mais correto, segundo diz a literatura, que eu discordo, seria uma... já me fugiu a palavra, falei agora há pouco, já esqueci o que é, mas enfim, tem essa consolidação aqui no fundo, tá? E aí a gente falou, poxa, pessoal, ela pode voltar a trabalhar acima, certo? Voltar, romper para cima e voltar a trabalhar nessa consolidação maior, ou romper para baixo na continuidade
deste movimento. Deixa eu tirar essa linha daqui, já que não faz mais sentido ela estar aqui. Desse movimento aqui de queda, né? Então caiu, corrigiu, caiu de novo, voltou a cair, e realmente a gente viu que isso aconteceu, tá? Então, aqui no fundo, de novo, tá? Só para dizer essa consolidação que poderia se chamar acumulação. Ver como é que é, a gente lembra. Um pouquinho a gente dá uma forçada na cabeça que ela veio. Enfim, aí voltou a cair, e por isso que eu não gosto mais de acumulação, porque pode ser também uma distribuição, alguma coisa assim. Voltou a cair, tá? Perdeu o fundo, voltou a cair, caiu forte. E segue o problema segue a queda, tá? Tentou segurar aqui em fundos anteriores, não tem mais fundos, pessoal. Tem. Ah, tem fundos lá de trás aqui. Ah, mas daí tá muito longe, né? Tá muito longe, pessoal. Tá muito longe para eu querer trazer algum fundo lá de trás. O papel tá um pouco livre para cair, para chegar até aqui os R$ 5. Se tu fez essa venda aqui, eu não fiz, tá? Não fiz. Mas tu fez, segue vendido, porque a tendência agora é continuar caindo. Inclusive o volume está aumentando. Tem venda aqui agora, fila? Pô, não peguei, não sei o que, quero comprar, quero vender agora. Não vende, não vende. Vamos achar outro papel para ti, relaxa. Tem alguns papéis aqui para trás que a gente falou que também pode estar dando venda, né? Não vende isso aqui, não precisa, tá? Não precisa. Acho que não é o momento. Por quê? Porque olha como é que tá já. Olha o FR, para quem não lembra aqui, FR, e FR mostra o índice de força relativa, né? Basicamente, quando ele está abaixo aqui dos 30, ele está em região de sobrevenda. Diferente do estocástico, quando ele chega numa região de sobrevenda, ele tende a voltar rápido, né? Então a gente pode ver aqui que sempre que ela passa abaixo da linha azul, ela tende a voltar, ela sempre fica trabalhando entre 70 e 30. Então quando passa para cima dos 70, ela volta rápido, né? Quando passa para baixo, ela também tende a recuperar. Então a tendência é que o preço talvez não se desenvolva tanto para tu vender agora, tá? Ela pode chegar no 5? Pode. Talvez vai ter alguma briga nesse meio do caminho, justamente para ele voltar um pouco aqui, para a gente ter esse FR um pouco menos esticado como ele está, tá? Então, Simpar aqui, nada a se fazer agora. Se tu fez a venda, meus parabéns. Se tu não fez, nem olha muito, tá? Depois de Simpar, a gente tem Sabesp. Ah, Sabesp é triste ver isso, né, com Sabesp, pessoal. Sabesp é uma baita de uma ação, né? Baita de uma ação. A gente vê que foi uma ação que não parou de subir desde 2022 aqui, não para de subir. Chegou a subir 450% desde 2022. Todo ano subindo, até que esse ano a gente tem que quebrar essa tendência de alta, né? Tem que ser esse ano, né? Não tem porquê. Começa a ter uma queda um pouco mais acentuada, tá, pessoal? Então a gente fez aqui um topo, fez um fundo, fez um topo menor. Quando perdeu esse fundo aqui, a gente começa a ver que sim, tem um pivô de baixa, e aí começa a olhar mais para a queda do papel. O papel segue a queda, já está trabalhando uma região aqui que pode ser um suporte que trabalhou como resistência lá em junho de 2025. Vamos ver se ele chega aqui e segura, tá, pessoal? De novo, tem alguma coisa a se fazer aqui em Sabesp no momento? Não vejo nada a se fazer, tá, pessoal? Tá feio, tá bem feio, tá? Depois que perdeu a média móvel de 200, depois que perdeu esses fundos aqui, ele ingressou no movimento de queda. Tem que ver, primeiro, vai chegar aqui e vai segurar? Legal, segurou como? Tá me dando algum sinal, algum candle, alguma figura de reversão? Vamos tentar fazer essa compra. Rompeu? Deu algum stop? Tem alguma ideia de stop um pouco barato? Aí a gente pode pensar em venda. Até lá, não tem nada a se fazer, tá, pessoal? Segura, espera de novo. Trade é paciência, tá? Mercado financeiro como um todo é paciência. Paciência te ganha dinheiro, impaciência te tira dinheiro. Impaciência te tira dinheiro. Certo, pessoal? Depois de Sabesp, a gente tem Sanepar também do setor de utilities, né? Utilidade, saneamento, os do saneamento. Também vem com um movimento de alta aqui em 2025. 2026 não conseguiu manter essa alta. Começou a perder fundos aqui, né? Perder fundos anteriores, mas ainda segurando um pouco, né? A gente vê que só veio perder realmente o fundo mais importante para mim, que era aqui a região dos 33 e 20, 33 e 30, agora, né?
perdeu, tá segurando aqui nessa mínima da vida, a mínima da vida não, né? Nessa mínima aqui do segundo semestre de 2025, para mim é onde tem que segurar, tá? Não segurando aqui, aí ela tem bastante espaço para cair, daqui para baixo ela tem bastante espaço para cair. E aqui daqui para baixo, sim, eu pensaria em vender o Sanepar. Por quê? Porque tem stop curto, tá? E tá numa tendência de baixa ainda, nessa linha de tendência de baixa, desde que não conseguiu mais fazer topos maiores, ela vem respeitando. Então, para mim, sim, se começar a perder aqui essa mínima aqui, os R$31, é venda em Sanepar, tá? Agora, é o que está mostrando por enquanto? Não, tá? Está me mostrando o preço hoje e esses últimos dias é que o comprador está defendendo bem esse preço. Justamente porque se perder não tem onde segurar mais, né? Então o comprador está vindo, está começando a comprar, está começando a acumular o dinheiro aqui, né? Uma região de acumulação. Então a gente está vendo aqui esses candles verdes aqui com mais comprador, com mais volume, ou seja, o comprador aqui vencendo a batalha, segurando. Eu posso ter sim esse voltar acima, voltar, romper a resistência agora, né, aqui dos 33,40, que é esse fundo aqui de regiões anteriores, voltando para cima, aí quem sabe a gente não vai ter queda, a gente possa ter sim uma região aqui, uma lateralização, uma acumulação, ou até um movimento altista para buscar topos anteriores ou para buscar essa região aqui em cima, tá? O que o preço está me dizendo é mais isso, tá? É mais isso. O que eu estou esperando seria mais uma venda. Eu não vou comprar, tá? Acho que não vou comprar aqui, porque ainda está numa região ainda está dentro aqui dessa tendência, tá? Dessa linha de tendência de baixa. Então aqui eu não compro, tá? Não compro. Como é que eu compraria? Só se ela continuar fazendo isso aqui, tá? Com volume, e aí aqui vier romper, quem sabe aí sim eu já penso em comprar o papel. Mas aqui, por enquanto, eu ainda não vejo muito compra, tá? Não quero tentar comprar. Ainda mais que... Bom, peraí, deixa eu ver aqui. Se eu fosse comprar aqui, talvez cabe, talvez cabe, talvez cabe. Talvez cabe aqui ainda, né? Não é tão ruim eu querer comprar aqui, tá? Mas eu não vou comprar porque ela ainda está numa tendência de baixa. E se eu for querer atualizar essa linha de tendência de baixa aqui para contemplar toda, ela precisa de mais espaço. Ela está mais longe aqui, tá? Então, ainda não vou querer comprar, tá? Vendeu até quero. Agora, o que os outros, se tem algum sinal para dizer se ela vai voltar a subir ou se vai cair, a gente tem aqui o estocástico lento querendo sair da sobrevenda, o que você já sabe pode ser um sinal antecedente de compra. E a gente pode estar querendo ver esse cruzamento aqui do MACD da linha de sinal. Ainda não cruzou. Tá, mas esses aqui são sinais antecedentes. O histograma aqui está diminuindo. Também são sinais antecedentes de que... O que tem essas linhas aqui? De que o papel pode sim estar querendo fazer uma reversão e aqui começar a subir e aí buscar aquela região lá. E aí, se tu quiser comprar a Sanepar, eu gosto de Sanepar para compra, gosto, tá? Só não gosto de como é que tá aqui o desenho no momento, né? A análise gráfica aqui não tá muito, mas vou colocar aqui iminência de compra, vou colocar Sanepar que pode estar chegando uma iminência para compra, tá? Por fim, depois de Sanepar a gente tem Sambi. Eu não vou analisar Sambi, pessoal. Não vou analisar Sambi porque eu sei que eles estavam querendo fazer uma OPA, então não quero nem pensar muito nisso. Depois vou analisar com mais calma, a gente volta a olhar sobre o Sambi 3. Então o próximo banco que a gente tem, próximo papel que a gente tem é um banco, é o roxo 34 Nubank, tá? Nubank a gente tinha falado aqui que poderia ter tido uma compra e teria dado parcial e voltar tudo, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui. Nubank é um banco que tem se mostrado bem forte, tá? Então, se for olhar aqui no semanal, desde 2023 aqui ele vem no movimento de alta. Aí, deixa eu tirar aqui esse montoeiro de riscos aqui que a gente tem, tá? Aqui eu estou no gráfico semanal, tá? Aí a partir
momento aqui, dezembro de 24, outubro aqui de 24, que ele fez esse topo, ele começou meio que a consolidar aqui dentro desse triângulo, né? Vamos deixar esse triângulo aqui mais ou menos desenhado. E aí a gente fica com um monte de risco no semanal. Vamos trazer para o diário para que a gente consiga entender o que é essa quantidade de risco que eu tenho aqui. E vamos começar a apagar alguns que eu não sei por que tem tanto, tá? Então esse aqui dá para deixar. Esse aqui eu vou tirar por enquanto. Tá, vou deixar assim um pouco mais clean, depois a gente volta com algum deles para a gente fazer análise. Então a gente vê que realmente ele estava dentro desse triângulo, porém em 2025 ele veio no movimento secundário de alta, testou de novo topos anteriores, não conseguiu, e aí vem no movimento secundário de queda dentro da tendência de lateralização, porque não perdeu ainda o fundo, tá? Aí chegou, testou o fundo de novo e começou o quê? Começou a ter uma tendência de alta de novo, pessoal, né? Então o que a gente está vendo? Papel cai de topo de lateralização até o fundo, vai do fundo até o topo, vai do topo até o fundo, e aqui, em tese, iria do fundo até o topo, tá? Então, aqui a gente estava querendo ver esse movimento, justamente tentamos comprar, a gente falou aqui numa possível compra, tá? Não recomendei, não falei para comprar nem nada, mas aqui a gente viu que poderia sim ter uma compra rompendo os 12,27, não lembro que momento que foi. O papel chegou aí até, aqui acho que pode ter sido o resultado, né, pessoal? Para ter tido esse movimento dessa forma, deve ter sido o resultado. No dia 14/8 ele já abriu com um baita de um gap de alta acima da média móvel de 200, acima de região de um suporte, de uma resistência aqui, né? Dessa resistência aqui de regiões de topos anteriores. Porém, voltou perdendo acima da média móvel de 200, aí voltou perdendo tudo, tá? Voltou perdendo tudo. E agora já não está mais nessa tendência de alta de novo, tá? Porque ele já tinha perdido aqui, tentou recuperar, já não está mais na tendência de alta, está em tendência de queda. O que eu posso dizer? Que essa queda aqui, tirando esse primeiro dia, né, depois do gap, ela começou a ter um volume menor também, tá? Uma falta de interesse aqui. Então, se a gente vê o volume começar a aumentar e ele segurar por aqui, quem sabe a gente possa até pensar numa compra, alguma coisa assim, para sim tentar trazer o papel para a região dos 15,80. Se tu tá comprado, tu já deve ter soltado a parcial aqui nesse dia, né? Espero que tu tenha feito isso, né? E aí, qualquer coisa, se voltar a cair aqui, estopa aqui embaixo, né? Não tem muito o que fazer, tá, pessoal? Eu faria isso. Agora, tá no meio do nada, né? Tá no meio do nada, tá no meio do nada, então tem que esperar ele decidir realmente se ele vai segurar aqui ou não, se ele vai continuar caindo, se ele vai vir aqui testar de novo o fundo, deixando um topo abaixo aqui desse topo, mostrando fraqueza, daí sim, né? Aí eu já vou começar a ver se daqui a pouquinho ele não perde o fundo da lateralização dessa consolidação maior, tá? Enfim, nada muito a se fazer em Nubank aqui, tá? Vamos para o último papo. Home 3, pessoal. Home 3. Home 3 a gente tem uma venda no papel, tá? Tá lá no site. Pessoal, bom, depois aqui do Home 3 a gente termina e eu falo sobre isso, tá? Home 3 vem sempre caindo, né? Sempre em queda aqui há muito tempo, em queda desde 2023. Na verdade, desde 2021 aqui ela caiu, aí teve uma pequena recuperação e desde então ela vem caindo e lateralizando, caindo e lateralizando, caindo e lateralizando, caindo e lateralizando, caindo, né? E aí caindo bem aqui, principalmente depois de janeiro aqui de 2026, ela vem numa tendência de queda bem íngreme, tá? Vamos colocar assim, sem muito respiro, ela está caindo aqui dentro desse canalzinho que a gente desenhou, veio caindo forte, até que chegou aqui na região dos 5,95 aqui, e começou a meio que querer lateralizar e perder, né, essa região, essa linha de tendência de baixa, romper a linha de tendência de baixa, entrando no que seria aqui uma consolidação, né, pessoal? O que a gente viu? Que dentro dessa consolidação ele começou a aumentar o volume na venda, né? E aqui o rompimento a gente falou, poxa, quem sabe aqui pode ser uma continuidade do movimento de venda, movimento de queda, e aí a gente propôs a venda, o papel demorou para andar. O que eu queria era ter visto, quando a gente comentou, era ter visto ele romper e entrar de novo aqui, né, nesse canal, ficar abaixo dessa linha que está em destaque para vocês. E infelizmente ele não fez isso, tá?
segurou, lateralizou aqui abaixo. O bom é que não voltou mais para essa região aqui, né? Tentou até um dia aqui, nesse dia a gente ficou um pouco triste, mas não conseguiu voltar mais para a região de consolidação anterior. Então, consolidou abaixo e veio caindo, tá? Claro que na minha recomendação no site lá, a parcial não estava em 5,46, está em 5,42, então ainda não deu. A gente já puxou o stop aqui para cima, tá aqui em 6,11 agora, não está mais lá em cima. E vamos surfar aqui, ver se ele realmente amanhã, pelo menos, ele nos dá essa parcial, né? Que está demorando. Está demorando bastante aqui esse papel, não estou gostando dele, mas está andando, né? O que eu vou fazer? Eu vou segurar. Já está aí com 8,5% aí. Vamos embora, né, pessoal? Enfim, tá lá no site. Estamos chegando ao fim do programa aqui, já deu 1 hora de programa. Quero fazer propaganda, esqueci de fazer no início. Site, pessoal, da Cultus Capital, que está na descrição aqui embaixo, acessa lá. Tem uma seção lá de swing trade, só tem que se cadastrar no site, só botar teu nome, teu e-mail e criar uma senha. E aí tu tem acesso às recomendações de forma, aí sim, estruturada, tá, pessoal? O que eu quero dizer de forma estruturada? Diferente do que um monte de pessoas que está analisando e dizendo compra e vende para ti, aqui dentro da Cultus, as minhas recomendações, né, são feitas pensando no longo prazo, pensando no teu patrimônio. Então, tu vai ter o campinho lá para te colocar o quanto de dinheiro tu está deixando para fazer as operações de swing trade. Coloca lá. Por quê? Porque o quanto dinheiro tu está deixando para as operações? Cara, porque eu acho que tu tem que ter uma carteira de longo prazo, tem que ter investimentos também. Aí uma parte tu vai vir aqui arriscar em swing trade. Tu coloca lá o quanto tu está colocando para arriscar em swing trade. É 10 mil, é 20 mil, é 100 mil. Coloca lá esse teu valor e aí tu vai ter todas as entradas calculadas com risco-retorno correto, tá? De uma forma matematicamente mais correta para que tu realmente não perca esse teu capital, tá? E para que tu também tenha um retorno acima da média, tá? Acima do CDI. No momento nós estamos com 350% do CDI, eu acho, tá? Com as recomendações que tem lá. O ideal é que tu faça todas as recomendações, certo? Porque a gente sabe que às vezes umas dá certo, outras não dá. Eu tenho lá um percentual de acerto, no site está até um pouco menor do que o meu histórico, mas eu tenho um percentual de acerto, daqui a pouquinho tu tem o azar de escolher só as que deram erradas, tu vai ter um desempenho diferente do que está lá, tá? Então, acessem o site, acompanhem as recomendações, é uma coisa que eu estou disponibilizando de graça para vocês, tá, pessoal? É de graça mesmo, querendo por enquanto que vocês apenas compartilhem, certo? Conheçam, se interessem, aprendam a fazer swing trade de uma forma mais estruturada, certo? Eu quero que todo mundo ganhe dinheiro, certo? Eu quero que todo mundo ganhe dinheiro, pessoal. Eu não quero que ninguém venha aqui perder dinheiro. O mercado financeiro, às vezes, é uma máquina de triturar dinheiro de muita gente. O pessoal chega, tem um monte de ilusão, tem um monte de coisa errada. O mercado financeiro é difícil, eu sei. Tem muito charlatão nesse meio também. Então, olha, pessoal, aprenda a gostar, é legal, só que tem que fazer do jeito certo, tá? E do jeito certo é tu ter um controle, tu ter um gerenciamento de risco. Aqui eu não penso só na operação, eu vou pensar no teu patrimônio, no quanto tu tem de dinheiro para arriscar e o quanto isso, para que tu não perca tudo, o quanto tu tem que entrar corretamente em cada operação, né? Não adianta ter 20 mil, vem aqui um cara qualquer que diz, compra aqui e tal, não sei o que, tu vai lá e tu vai comprar 20 mil tudo numa ação e vai ser justamente a operação que não vai dar certo, tu vai perder todo o teu dinheiro, certo? Aqui não, aqui a gente vai cuidar para ter sempre uma alocação que seja condizente com o teu patrimônio, certo? Obrigado, pessoal. Uma ótima resto de quinta-feira para vocês. Amanhã é sexta-feira. Hoje a gente conseguiu analisar várias ações interessantes, né, cara? Poxa, várias ações são pontos importantes mesmo. Banco Mercantil, Direcional, Equatorial, Petrobras, a gente falou, Sanepar. Poxa, tem muita coisa interessante aí, tá? No mais, pessoal, um abraço para vocês e até amanhã.